Olá, muito boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, estamos de volta no Show da Tarde, ao vivo para a grande Florianópolis, através do canal 23 da NET e também através do site primetv.com.br. Muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua preferência. Como vai você? Tudo bem com você? Então, a felicidade já se sabe que é um estado de espírito, então busque a felicidade, procure ser feliz. Problema todo mundo tem, então a gente deve sempre buscar aquilo que é melhor, acreditar na alegria, na felicidade e também aos nossos pensamentos. Nós somos aquilo que pensamos, muito bem. E agora eu tenho mais uma entrevistada, vamos fazer uma entrevista belíssima, é um assunto muito relevante, que todos nós em algum momento precisamos dessas orientações. A minha entrevistada é a Cris Teles, ela é escritora, palestrante e coach financeira. Ela vai falar para todos nós qual a importância de um coach, o que é o coach. Muito boa tarde, Cris Teles, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde! Com essa apresentação, claro que qualquer um se sentiria bem-vindo aqui. Muito obrigada. Estou gostando muito de estar aqui, te conhecer melhor e ver que tem tantos projetos, inclusive na área de educação financeira para crianças. Gostei. Muito bom, obrigado pelo elogio aí, a recíproca verdadeira. É sempre bom receber uma pessoa igual você, estudiosa, né? Vai te conhecer agora. Cris, você é uma coach financeira, mas antes da gente falar o que é coach financeira, o que é coach e primeiramente, onde surgiu essa palavrinha coach que hoje nós escutamos, né, de várias vezes por dia no decorrer do... O que é coach? Então, como começou? O que quer dizer a palavra coach? Eu gosto muito dessa pergunta, porque a gente vai lá nos primórdios, né? Da onde que surgiu? Antigamente, como é que era o transporte? Era através de carruagens, né? E quem é que guiava as carruagens? Eram os cocheiros. E aí foi a partir daí que surgiu a palavra coach, do cocheiro. Por quê? Porque ele direcionava as pessoas para o lugar aonde elas queriam chegar. E a partir daí é que foi direcionando também. No Brasil, a gente conhece nomes internacionais, como Jack Canfield, Anthony Robbins, mas no Brasil, quem que trouxe, que ficou bastante famoso assim, iniciando os trabalhos de coach, foi o Nuno Cobra, que treinou a Ayrton Senna. Então, a partir disso é que eu gosto muito dessa história, porque é a partir daí que é a essência do processo, que é o direcionamento. E foi isso que o Nuno Cobra fez com a Ayrton Senna e que milhares de profissionais hoje fazem com as pessoas em geral, que é usar os seus talentos para ajudar no que a humanidade precisa, direcionando no seu potencial, direcionando na sua personalidade e tudo mais, o que é cabível para o seu momento. Muito bem, Cris Teles. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, quem é a Cris Teles? Quem é a Cris Teles? Essa é a pergunta que eu mais gosto, então. Eu sou mãe da Elis, tenho 40 anos, trabalho no mercado financeiro e de planejamento de aposentadoria aí há 18 anos, mas antes de tudo eu sou uma mulher que tem as suas percepções, as suas expectativas e, de fato, tem como missão de vida ajudar as pessoas a ter um momento de aposentadoria leve, tranquilo. Hoje já nem se fala mais em aposentadoria, se fala em aposentação, porque a gente vai se aposentar para uma outra ação. Vamos viver muito. Então, essa é a Cris Teles. É a pessoa que já sabe que a gente vai viver muito. A minha nona faleceu com 101 anos, então já estou me preparando para isso também, para viver muito. E que quer, de fato, usar essa experiência aí da área financeira, nesse mundo que eu me inseri como finanças, mas para ajudar as pessoas a entenderem, a se tranquilizarem com relação às finanças, a trabalhar de forma leve e tranquila. Essa é a Cris. Aí a mãe da Elis, né, que aprende todos os dias uma forma lúdica de fazer tudo com essa criança que vem crescendo junto aí, que é a minha filha hoje de 4 anos. Maravilha. Como que chama a filha? Elis. Elis, lindo nome. Então, antes de eu fazer a primeira pergunta, todos nós sabemos, né, tem uma frase do Padre Léo,
Dívida é dúvida, né? Então nós vamos falar de coach financeiro. Realmente, as pessoas que passam por dívida, elas sempre têm uma dúvida, sempre têm uma dor de cabeça. Mas agora vamos falar do coach financeiro, que a ideia é essa, falando isso para você poder enfatizar bem. Como é o coach financeiro? Para que ele veio? Como que funciona o coach financeiro? É mais um processo de coach? O que eu fiz? Eu busquei as formações na área financeira, as minhas certificações financeiras para atuar em consultoria, busquei as minhas formações no Life Coaching e aí depois no coach financeiro propriamente dito. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser convidada para os projetos de autoria, onde eu fui participante como coautora de 3 livros, trouxe aqui para te presentear, inclusive. E nesse sentido, como é que funciona? Eu desenvolvi uma metodologia que é única e que não existe em nenhum outro lugar, porque de fato eu usei toda a experiência que eu tinha dentro do mercado financeiro, com a experiência do Life Coaching e fiz essa junção com o coach financeiro. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o teu perfil psicológico através da metodologia do psicanalista Jung. Analisando esse perfil, a gente analisa também o teu estilo em lidar com as finanças. Como é que eu compro? Se eu sou impulsivo, se eu sou consumista, se eu sou demasiadamente econômico. Então, juntando todos esses fatores, ele se dá o teu perfil financeiro. E a partir do estudo do teu perfil financeiro, então de forma personalizada, de forma única, a gente trabalha o teu processo de coach financeiro. Seja no planejamento, seja na organização, seja na evolução e na potencialização das suas finanças. Mas mais do que tudo, o que a gente trabalha é transformar a área financeira na vida das pessoas de uma forma leve e humanizada. Esse é o meu propósito, esse é o processo que eu desenvolvi, porque eu percebo que existem traumas aí com relação às finanças. Quem nunca odiou uma professora de matemática? Ou quem nunca travou no momento de fazer um cálculo? E aí, a partir disso, elas desenvolvem também uma trava com relação a lidar com as suas finanças, as suas decisões financeiras, e que, se a gente for avaliar, elas estão conectadas com todas as áreas da nossa vida. E por isso, então, o processo humanizado, o processo de transformar as tuas finanças em um momento leve, agradável e que faz parte do nosso dia a dia. Muito bem, essa é a Cris Telles, coach financeira. Cris, hoje muitas famílias estão passando por um processo doloroso de dívidas, né? E às vezes não são nem pessoas que ganham tão pouco, né? Tem pessoas que ganham muito bem, mas infelizmente às vezes entram numa situação de dívidas, né? Como iniciar um planejamento financeiro para que reestruture as suas finanças, para que saia dessa situação, como eu mencionei anteriormente, né, que dívida é dúvida, né, dívida é dor de cabeça, e às vezes ela traz até rompimento de relações, de casamentos, talvez por causa de uma dívida, né, que às vezes as pessoas não têm o suporte para aguentar aquele impacto. E o que você diria, como começar, qual a orientação você na sua área já profissional desde 2011 que você está nessa área e que você tem muita experiência, você no seu dia a dia você acompanha casos que eu acabei de citar. Então, gostaria que você falasse para quem está nos assistindo como começar esse processo. Como começar? Eu diria, começa por dentro. Avalia como é que foi as tuas primeiras experiências com relação às finanças, qual que era o ambiente que você vivia, o que aconteceu naquela época. Vou pegar um exemplo clássico, a inflação. Quem viveu momentos de altíssima inflação, normalmente é uma pessoa bastante impulsiva em gastar. Porque se eu não comprava naquele dia, no outro dia o meu dinheiro já não dava para comprar. E aí foi gerando nas novas gerações esse gasto impulsivo. Sendo que hoje a nossa economia ela já permite que a gente tenha uma boa rentabilidade nos nossos investimentos, ela já permite que a gente guarde dinheiro, que a gente planeje as nossas compras para ser mais assertivas. Então o endividamento ele vem muito desse ser impulsivo, né? Dessa impulsividade. E aí, aonde começar? Olhando para dentro, olhando para a minha realidade, olhando para a minha situação. Claro, buscando a ajuda de um profissional para que você possa também ter as técnicas necessárias
ter a orientação, o caminho, né? Como a gente falou assim, o coach ele é direcionamento para que você possa ser direcionado. Porque se o que eu já fiz até agora me levou ao endividamento, é importante fazer diferente a partir de agora, buscar uma orientação. A mesma coisa quando a gente quer aprender uma língua, a gente quer aprender, fazer um exercício, né? Então, buscar uma orientação. Seria analisar internamente e buscar uma orientação, as duas essenciais regras para começar um bom planejamento, para sair do endividamento. E tem uma terceira que é impressionante, ter um bom propósito. Porque se eu não tenho um propósito de para onde vai o meu dinheiro, para qual a finalidade que eu devo poupar, ou que eu devo economizar, ele não se prolonga, ele não se sustenta no longo prazo. Muito bem, Cris Telles. Eu acho interessante que, no meu ponto de vista, que as escolas deveriam ter, ensinasse essa matéria na escola, né? Educação financeira, que começasse já na escola base ali para as crianças. Porque todos nós sabemos, a gente conversa com qualquer pessoa, não, eu sei como gastar, eu sei da minha vida financeira, mas está provado que não é bem aí, né? Todos nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, mas ao mesmo tempo a gente coloca o pé pelas mãos e acaba fazendo besteira com o nosso dinheiro, né? Então o dinheiro não aceita desaforo, né, Cris? É verdade. E nesse sentido, por isso eu volto na questão do autoconhecimento. É importante a gente se autoconhecer, levar um processo de forma profissional, porque envolve todas as áreas da nossa vida. E mais importante ainda, é a gente poder ter o nosso planejamento de curto, médio e longo prazo, e ir identificando aí quais os pontos de melhoria. Se eu melhorar 1% ao dia, imagina em 365 dias do ano, quão melhor eu não estou nessa área de finanças. Verdade, e isso se adquire através dos estudos, dos livros, né? Como você bem falou, nós estamos vivendo bem mais, graças a Deus. Hoje as pessoas que estão se aposentando com 50 e poucos anos, elas podem criar uma nova profissão, porque se cuidarem da sua alimentação, do seu corpo, da saúde, elas vão viver, com certeza vão passar dos 100 anos. E qual a dica que você daria, qual a importância do planejamento para uma aposentadoria, né? Como você falou, agora não é nem aposentadoria, é a aposentação, né? Que você falou, né? Então, como estamos vivendo mais, graças a Deus, né? E hoje também, voltando ao termo, o assunto finanças, nós temos muitos recursos hoje para que possamos aprender, né? Muitos aplicativos. Muito tem se falado com relação à aposentadoria a partir da reforma da Previdência, inclusive, né? Eu trabalho com planejamento de aposentadoria há 18 anos e nada mais é do que você se prevenir. Se prevenir contra quê? Contra os 3 riscos sociais. Porque hoje a gente nasce com uma certeza. Qual é, Pérez? Morrer, né? Morrer, exatamente. A gente sabe a gente nasce sabendo que vai morrer. A coisa mais certa da vida é a morte, né? Exatamente. Você brinca com a coisa que é séria, né? Exatamente. Mas se eu não morrer, qual que é a outra certeza? Aposentadoria. Vou viver muito. Viver muito. Vou viver muito, a longevidade está aí, então eu vou ter que me programar para essa longa vida. E é necessário uma programação financeira também. Claro, psicológica, emocional, de transição de uma profissão, de física, porque eu vou ter que ter uma mobilidade diferente, mas principalmente financeira, porque envolve todas as outras áreas. Então, eu me planejar para a aposentadoria hoje ele é essencial, principalmente porque o governo não vai mais me amparar da mesma forma com a reforma que aconteceu já. Então, eu começar um pouquinho com esse propósito, um pouquinho a cada dia, dentro do meu orçamento. Quando a gente olha assim, analistas financeiros, eles falam entre 10% a 15% da renda. Procura uma entidade financeira séria que possa te orientar para um planejamento de aposentadoria, para um plano de previdência, para um investimento. Tenha em mente o teu propósito, que é viver muito, que vai acontecer,
que é a segunda certeza, né? Para que você possa ter uma reserva, no mínimo, que mantenha o teu padrão de vida. Então, se hoje eu ganho 5 mil, eu tenho que ter uma poupança proporcional para me manter pelo menos com 5 mil lá na frente. E tem outras análises, né? E se no meio do caminho acontecer algum imprevisto, eu não puder mais gerar renda para mim? Então é um risco social eu ter uma invalidez. Ou ainda, eu tenho uma filhinha pequena. Quantos pais têm filhos e não estão preparados financeiramente para a ausência deles? Como vai ser a sobrevivência da minha filha, dos filhos, de quem está nos assistindo, se não tiver, de fato, essa preparação? Então, o planejamento da aposentadoria completo, né, é ser previdente, é amparar os 3 riscos sociais, seja a sobrevivência, a morte prematura, que a gente nunca espera, né? Então sempre vai ser prematura, ou uma invalidez no meio do caminho. E sabe, um dado importante, desde que a gente começou essa entrevista, se a gente for olhar os índices de pessoas que vieram a falecer nesse período, enquanto a gente está aqui conversando, e ou que tiveram um acidente, uma invalidez repentina, vão ser alarmantes. Então a gente não pode mais lidar com isso como se fosse algo, nossa, aconteceu, nossa, foi um imprevisto, porque essas são características previstas na nossa vida. A gente sabe, a gente nasce sabendo que pode acontecer isso. Então, é nosso dever como cidadãos, de fato, planejarmos para que isso não aconteça e não cause um impacto muito grande na nossa vida familiar, na nossa qualidade de vida, se precisarmos aí de um auxílio com relação a uma invalidez, e principalmente na qualidade de vida da nossa família se a gente vier a deixá-los. Então é nosso dever a gente se planejar hoje para o amparo financeiro vir. Outros amparos, o psicológico, o emocional, eles podem ser amenizados, eles nunca vão ser banidos, podem ser amenizados, mas se eu não deixar para minha família um impacto financeiro grande num momento como esse, e para mim também lá na frente, se eu viver muito, isso já vai ser um caminho muito mais leve, muito mais tranquilo. Muito bem, essa foi a Cris Telles, coach financeira. Cris, muito obrigado pela sua entrevista, realmente muito esclarecedora, muito importante para quem está nos assistindo, e eu faço das suas palavras a minha. É muito importante a pessoa se cuidar financeiramente também, não só cuidar da saúde, né? Devemos cuidar da saúde, corpo, mente e do bolso, principalmente. Muito obrigado, Cris. O Show da Tarde ele vai fazer um pequeno intervalo e volta na sequência, mas eu agradeço a tua presença. Eu que agradeço. Uma boa tarde.